Senhora Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Senhor Bastonário da Ordem dos Economistas, magnífico reitor, meu caro amigo Paulo Pereira, queria, em primeiro lugar, lembrar, isto vem a propósito da minha intervenção, que não vou falar sobre tecnologia, apesar de ser uma área do meu interesse, mas queria lembrar que o Adam Smith escreveu um tratado de moral. E isso significa o quê? Significa que ele tinha a consciência que era fundamental que toda a teoria económica dele fosse balizada e fosse enquadrada, essa teoria, por princípios éticos e por leis forjadas no quadro de uma sociedade que impunha limites e punha condicionamentos em nome do bem comum ao exercício da atividade económica. E quando nós hoje estamos aqui a discutir a nossa sociedade e a importância da tecnologia no desenvolvimento e no progresso da nossa sociedade, nós temos de nos interrogar, e devemos fazê-lo porque este é um fórum de debate, sobre algumas questões que, neste momento, estão a transformar os nossos regimes políticos, as nossas democracias, em regimes disfuncionais. Temos de nos aperceber o que é que está a passar na Holanda, na Itália, na Suécia, na Dinamarca, nos Estados Unidos, ou seja, no mundo ocidental em geral. E, se nós queremos perceber o que se está a passar, devemos, talvez, está ali o senhor reitor, que é um homem que estudou de forma exaustiva os clássicos, e nos clássicos já está lá tudo. Tudo o que tem respeito ao exercício do poder e às funcionalidades do poder e ao funcionamento da sociedade já está escrito nos clássicos. Se nós olharmos para as obras do Shakespeare, todas elas escritas no século XVI, tudo o que diz respeito à natureza humana e ao relacionamento das pessoas com a respectiva comunidade, com a sociedade, com a família, todas as paixões humanas, todas as perversidades humanas, está lá tudo escrito. E ainda no outro dia estava a ver um excerto de uma peça magnífica do Shakespeare, que é o Ricardo III. O Ricardo III, uma personagem que existiu, que foi um rei cuja ascensão ao poder foi implacável e era um homem feio e um homem ressentido que, sem qualquer escrúpulo, chegou ao poder. E a peça do Ricardo III é exatamente o processo de ascensão implacável do Ricardo III ao poder e depois a sua queda. Está lá tudo escrito. E há uma frase que me chamou a atenção, eu estava a ver, até escrevi isto de manhã, que é uma frase que ele diz ali. O Ricardo III diz assim: consciência é uma palavra usada pelos cobardes para incutir medo aos fortes. Esta palavra consciência quer dizer, no fundo, alguma direção, algum amor pela comunidade onde está inserido ou pelo bem comum, neste sentido. E este talvez seja um bom motivo para nós pensarmos, efetivamente, se a evolução da nossa sociedade, no sentido de introduzir a consciência nos agentes ativos da nossa sociedade, se essa consciência é importante ou não para termos sociedades melhores e sociedades equilibradas e coesas. Eu acho que o século XX já passou e nós não vamos inventar as fórmulas do século XX para enfrentarmos uma sociedade que mudou substancialmente. Estamos a ver no século XXI. Estamos a ver uma sociedade onde a tecnologia é predominante. Mas eu queria talvez chamar a atenção para princípios básicos
e fundamentais que fizeram com que as sociedades do pós-guerra na Europa e nos Estados Unidos fossem as mais prósperas, as mais equilibradas e as mais coesas e, por conseguinte, as mais pacíficas. E foi essa fórmula que segurou as democracias pluralistas. E as democracias pluralistas, nós podemos pensar nos seus defeitos, mas, apesar dos seus defeitos, foi o melhor regime que até hoje foi engendrado pelo ser humano. E, nesse sentido, um dos grandes reformadores, um dos grandes homens do século XX, no sentido de introduzir um conjunto de imperativos nestas sociedades, para as sociedades funcionarem bem, foi o presidente Roosevelt, o homem que forjou e aplicou o New Deal. Mas, em janeiro de 1941, o Roosevelt, que era um homem que não escrevia nada, aliás, uma biografia do Roosevelt raramente escrevia, não tem nada escrito praticamente, mas era um homem muito prático, com um grande sentido e uma grande perspicácia e um grande sentido prospectivo relativamente ao futuro e à política. Portanto, era um excelente político. E ele faz um discurso, em janeiro de 1941, em que ele enuncia 5 objetivos para a reforma do sistema capitalista. E, à boa maneira americana, são perfeitamente simples. Não vale a pena estar a complicar muito. Ele diz, primeiro, um padrão de vida crescente, amplamente partilhado e sustentável para a nossa comunidade. Segundo, bons empregos para quem pode trabalhar e está preparado para isso. Terceiro, igualdade de oportunidades. Quarto, segurança para quem dela precisa. 5, acabar com privilégios especiais para poucos. Portanto, está aqui, no fundo, aquilo que é ou que são as regras básicas do chamado Estado Social, que foi o Estado que assegurou, no pós-guerra, as sociedades mais prósperas e mais evoluídas e, sobretudo, a democracia. Ou seja, a democracia impõe às elites uma cidadania, elites no sentido amplo, impõe uma cidadania ativa, do ponto de vista económico e político, a favor da comunidade, impõe uma corresponsabilização dessas elites perante a comunidade a que pertencem. Essa corresponsabilização tem a ver com um princípio essencial, porque se a sociedade for coesa, se não houver disfuncionalidades, se não houver radicalismos, a sociedade funciona bem em favor das próprias elites. Imposto progressivo, ou seja, o imposto progressivo é um princípio inerente às sociedades desenvolvidas do Ocidente. Coesão social, e a coesão social aqui é essencial, e começa exatamente pela circunstância de, através da educação, qualquer cidadão poder ascender e fazer o seu caminho profissional e político e profissional, e depois bons serviços públicos. Portanto, são estes princípios fundamentais. E a pergunta que se põe aqui é a seguinte: as sociedades, que são, de facto, as mais prósperas de sempre, nunca a humanidade devia tomar. Vocês podem fazer as interrogações que quiserem. Todas as notícias que aparecem nas televisões é porque só aparecem desgraças. Nunca a humanidade viveu tão bem e com tantos indicadores positivos como devido a esta, no nosso tempo. E isso deve-se, de facto, à evolução da ciência e da tecnologia. Mas a pergunta que se faz hoje é: porquê que as nossas sociedades estão cada vez mais radicalizadas e cada vez mais disfuncionais? Porque, no fundo, o que é que acontece? Nós estamos a viver, novamente, uma ideologia de laissez-faire que tem levado a uma concentração exponencial da riqueza em poucos e à marginalização de um conjunto crescente de cidadãos que antigamente se chamavam de classe média e cujas expectativas de progresso
na atual conjuntura e no atual contexto, no Ocidente, não é visível. E aí surge algo que é muito perigoso, mas que é um agente ativo, movente e catalisador de mudanças sociais, que é o chamado ressentimento. O ressentimento é um movimento, ou pode dar origem a movimentos políticos muito impactantes. E, nesse sentido, nós temos que encontrar, no quadro da nova globalização, no quadro de crescente concentração das principais ativos económicos nas principais plataformas, cujas grandes empresas são plataformas, chama a atenção, está aqui os nossos especialistas de tecnologia, que a Europa está a ficar para trás. A 11ª no ranking das grandes empresas tecnológicas do mundo, a Europa tem a 11ª, sem estou em erro. Portanto, nós, neste momento, temos que encontrar uma fórmula, ou um conjunto de princípios, as elites políticas e a conjugação dessas elites políticas com as elites empresariais, no sentido de encontrar um caminho para a construção ou manutenção do Estado Social nas democracias ocidentais. E porquê? Porque se isso não acontecer, nós vamos ter uma aceleração dos movimentos, como se diz, populistas, que vão levar à disfuncionalidade das próprias democracias e pôr em causa aquilo que são sociedades fundadas em direitos, liberdades, garantias e, sobretudo, na expectativa de serem sociedades coesas e, portanto, sociedades justas do ponto de vista social e económico. Eu acho que isto é uma discussão que está na ordem do dia, é uma discussão que exige uma reflexão e, ainda agora, o Martin Wolf, que é um homem muito inteligente, teve a capacidade de elaborar um livro que recomendo a todos, onde esta é a questão fundamental. Como é que nós, face a uma economia globalizada, deslocalização, conseguimos criar uma sociedade coesa onde todos os cidadãos se sintam integrados? E como é que o Estado consegue hoje garantir que essa sociedade funciona em benefício de todos? Há aqui um princípio fundamental, que as próprias elites têm que estar formadas com princípios éticos e com sentido de corresponsabilização nesse desígnio. Não há hipótese de nós melhorarmos as nossas sociedades com elites predatórias sem qualquer sentido da sua responsabilidade social. E era esta mensagem que queria deixar aqui a todos vós, agradecer a vossa paciência e, sobretudo, dar os parabéns à Ordem dos Comunistas, à Delegação da Madeira, por mais esta magnífica conferência. Muito obrigado.